Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a série Euforia, né? É uma das melhores séries que eu já assisti na vida, com certeza uma das melhores séries da história da HBO, pelo menos a primeira temporada, né? O vídeo de hoje eu vou comentar muito mais sobre a primeira temporada, né? Porque é uma série que aborda um tema que, por mais que seja clichê, né? É uma série, entre aspas, com personagens adolescentes, com uma trama girando em torno de um protagonista adolescente, high school, né? Você já viu isso em outros lugares, né? Você já assistiu isso, por exemplo, em Skins, em Sex Education. Tem várias séries com uma trama semelhante, né? Glee, por exemplo. No entanto, Euforia muito, muito, muito pesada. Acredito que por esse fator ela acaba se distanciando dessas outras séries que eu acabei de comentar com vocês. Por que ela é tão pesada? Por ser real. É engraçado usar esse termo real, né? Quando estamos pensando numa série, né? Numa produção cinematográfica e tal. Mas é uma série extremamente pesada que retrata a adolescência como ela realmente é. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que várias séries e filmes tratam da adolescência, por exemplo, como um período assim de transição, cenas ou histórias de adolescentes apaixonados, ou por exemplo uma história onde tem um loser, né, um perdedor e ele é apaixonado pela garota mais bonita da escola, ou uma menina, por exemplo, que é a nerd, se apaixona pelo garoto mais bonito da escola. Só que em Euforia, todo mundo dessa série, todo mundo, todos os adolescentes dessa série, tem problemas seríssimos psicológicos. Possui problemas assim seríssimos que vão desde depressão, tentativa de suicídio, vício, até problemas muito mais sérios do ponto de vista psíquico mesmo. Vou contar um pouco sobre a série, né? Vou destacar aqui alguns pontos nessa série que eu acho muito importante para uma pessoa que estuda psicanálise assistir essa série e pensar essa série, principalmente em relação aos adolescentes, né? Eu percebo que dentro do meio da psicanálise, até mesmo da terapia, tem muito analista e tem muito terapeuta que não quer atender adolescente, né? Inclusive, há uma cultura de chamar adolescente de aborrecente, né? O adolescente aqui como nessa uma espécie de uma transição entre ele não é criança, mas ele também não é adulto, né? Ele está ali uma espécie de uma interseção entre esses dois blocos aqui, né, da fase adulta e da fase onde ele era uma criança. Eu percebo também que alguns analistas não atendem pacientes adolescentes, muitas das vezes por conta da transferência, né? Alguns chegam a reclamar que o adolescente às vezes é muito arredio, que o adolescente não associa tanto na análise, que o adolescente nas primeiras sessões, por exemplo, fica ali numa espécie de um jogo com esse analista, não fala muita coisa, responde muito pouco. A análise com adolescentes, dependendo do adolescente, ela é muito difícil. Por quê? O analista muitas das vezes precisa adotar uma posição muito mais de um entrevistador do que essa posição, entre aspas, de analista. Como assim entrevistador? Muita gente confunde entrevista preliminar com análise. São coisas diferentes, né? Inclusive é o que corrobora para muita gente achar que a análise é fria, que o analista quase não fala, que o analista não fez intervenção nenhuma, que o analista não interpretou nada, que o analista não, né, não explicou nada, não disse nada. Essas primeiras sessões, quando você tem com o paciente, isso não se chama análise. Entrada em análise é diferente de entrevista preliminar, né? O que algumas pessoas usam o termo anamnese, né? Então, nesse primeiro momento, né, quando uma pessoa procura uma análise, há aqui esse movimento do analista de perguntar, né? Ó, por que você está aqui? O que te fez procurar análise? E esse paciente aqui vai trazer a sua queixa. Muitas das vezes os adolescentes não procuram análise por eles mesmos. Tipo, um adolescente de 15, 16 anos que percebe, por exemplo, que tem quadros depressivos ou que começou a ter pensamentos suicidas, dificilmente ele vai entrar no Instagram ou no Google e procurar um analista. Quase sempre a demanda de análise de um adolescente não é nem do adolescente, é dos pais. O pai ou a mãe, por exemplo, acha que o adolescente está muito estranho dentro de casa,
tá passando muito tempo dentro do quarto, tá dormindo muito, não tá conversando muito com os pais, não tá almoçando e jantando na mesa com os pais, vive, por exemplo, escutando umas músicas estranhas, e recebe, por exemplo, reclamação da escola, olha, fulano de tal tá com nota baixa, fica fora de sala a maior parte do tempo. Na maioria das vezes, os pais que decidem, né, encaminhar seus filhos a um analista ou um terapeuta. Com que tipo de demanda? De consertar o filho, né? De ver o filho muitas das vezes como alguém que precisa não apenas de ajuda psicológica, entre aspas, mas de um conserto, né? Olha, esse meu filho aqui está com um problema e eu quero que você resolva esse problema. Então aqui reside um problema que eu acho absurdo também dentro da análise, por exemplo, com adolescentes. Muitas das vezes esses adolescentes são enviados à análise como uma forma de castigo. O pai e a mãe, muitas das vezes, olha, eu vou levar meu filho para um psicólogo porque ele está precisando, porque ele está ficando maluco, porque ele está muito esquisito, ele está muito estranho. Então há essa demanda aqui dos pais de consertar o filho, de mudar o comportamento do filho, que muitas das vezes faz com que o próprio paciente vá à análise, né, seja online ou no consultório, obrigado. Então aqui já começa um problema nessa análise antes mesmo de começar, né? Sem contar em relação à transferência, né? Óbvio que todos os pacientes possuem transferências imaginárias, né? Identificações com seus analistas, né? Olha, eu vi no Facebook que o meu analista torce pro Vasco, eu também torço pro Vasco. Eu vi no Instagram que a minha analista, por exemplo, está lendo o livro da Jane Austen, eu também estou lendo. Há uma série de identificações aqui que uma pessoa pode ter com seu analista, né? Com seu futuro analista. Olha, ele tem o mesmo nome do meu pai, tem o mesmo nome do meu filho. Ele lembra, por exemplo, meu filho quando está sem barba. Ou ele lembra, por exemplo, meu pai, ele tem o nome do meu avô. Há uma série de identificações aqui também e de transferência, mas dificilmente um adolescente, assim, logo de cara, vai ter essa transferência imediata, digamos assim, com esse analista, porque ele está indo muitas das vezes por castigo. Inclusive, até a psicologia escolar trabalha muito com isso, porque as pessoas que estão na escola muitas das vezes tomam o psicólogo também como um profissional que faz parte ali de uma sala de castigo. Então, por exemplo, o adolescente está ali causando muita coisa dentro da sala de aula, ele já recebeu 3 advertências, já foi colocado para fora de sala umas 2, 3 vezes, e a professora ou a diretora, por exemplo, envia ele para o psicólogo ou para a psicóloga. Então, o adolescente aqui já começa a ver o psicólogo como alguém, né, o psicanalista aqui no caso, como alguém que quer consertá-lo, como alguém ali que é igual aos pais. E o que o adolescente, em relação aos pais, costuma fazer quando tem um problema? Não contar sobre o seu problema. Aqui em Euforia é o que acontece. Esses adolescentes, né, vivem suas vidas ali na escola, né, no ensino médio. Os pais muitas das vezes nem ligam para esses adolescentes, não conversam com esses adolescentes. Dentro do quarto, esses adolescentes passam por questões assim seríssimas. Então, por exemplo, a Rue, que é a protagonista da série, né, interpretada pela Zendaya. Ela tinha uma relação com o pai dela muito forte, como todo Édipo na menina, e esse pai morre. Assim que esse pai morre, ela começa a ficar viciada em remédio, pílulas, em remédio. Tomando muito remédio. Passa longos períodos dentro do quarto, extremamente depressiva, não tem, assim, quase contato com outras pessoas, a não ser com um traficante que ela compra drogas, e com a irmã dela, que ela também ama, mas dentro da família dela ali, ela começa a ter sérios problemas por conta do vício. Então, assim, você tem uma protagonista adolescente que é adicta, né? Passa por longos períodos aqui de angústia, é uma série extremamente angustiante. A primeira temporada, por mais que tenham cenas ali com uma fotografia absurda, tem muito neon ali, né? Tem muito brilho, tem uma pegada assim meio dark, uma trilha sonora assim muito pop, assim, o produtor dessa série é o Drake, para vocês terem ideia. Mas a Rue é uma personagem extremamente angustiada, assim. E toda a série gira em torno disso, dessa relação dela, por exemplo, com os remédios. Porque é um vício. A psicanálise, por exemplo, não vai enxergar o vício aqui especificamente, por exemplo, como outras teorias. Olha, vamos estudar somente o álcool, vamos estudar somente o cigarro, vamos estudar somente as drogas.
O ponto aqui, muitas das vezes, quando estudamos, é esse objeto aqui do vício. Que para a psicanálise vamos pensar uma tríadezinha: prazer, satisfação e excesso. Tem coisas que você faz que você sente um prazer, né? Então, por exemplo, você vai sair com alguém e você toma 2 litrões. Há um prazer em tomar 2 litrões de cerveja, ou umas 2 caipirinhas, por exemplo. Você está conversando com alguém e você está tomando ali 10 litrões. Você e a pessoa. Isso aqui já não é prazer, né? Já não está num campo aqui apenas de um prazer ou de uma satisfação que você pode sentir aqui, satisfação em Freud, como uma espécie de uma finalidade, de uma necessidade biológica, né? Por exemplo, tenho sede, tô com muita sede, tomo um copo de água gelada e matou a minha sede, fiquei satisfeito, né? Ninguém toma, por exemplo, um copo de Coca-Cola quando está, entre aspas, com sede. Por quê? A água mataria a sede. Nós tomamos Coca-Cola por quê? Por prazer. Então preste atenção, algo que excede esse prazer, que o Freud trabalha, né, no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, o que o Lacan, por exemplo, vai pensar o gozo, a esse excesso. Onde termina o prazer, começa o gozo. Então, dentro da psicanálise, quando estudamos vício, é muito mais interessante pensarmos satisfação, prazer, excesso. Além do princípio do prazer, gozo. Então, você assistindo essa série, poxa, olha a Rue, né? A relação que ela tem com os remédios, olha a relação que ela tem, por exemplo, com o luto. Será que esse vício aqui faz. Ela começou a ter esses episódios aqui logo após a morte do pai. Como que foi o processo de luto aqui da Rue, né? Essa palavrinha processo de luto que carrega em si uma noção aqui, muitas das vezes, de etapas, né? De fases, sendo que o luto para Freud é outra coisa, né? Tem a ver com essa identificação aqui com o objeto, né? Tem a ver com a libido, tem a ver com o narcisismo secundário, tem a ver com o fato, muitas das vezes, da morte do outro revelar a minha falta, né? E muitas das vezes o Lacan também chega a dizer isso no Seminário 10, que a morte, muitas das vezes, de um ente querido revela que na nossa relação com aquele ente querido, nós éramos, muitas das vezes, aquele objeto que tamponava a falta dele, o falo. Então, muitas das vezes, você perde a sua mãe, nossa, você se sente, né, desamparado, abandonado. Quem era sua mãe também ali na sua relação, né? Então é uma série que, quando você olha para Rue, por exemplo, você pode pensar, poxa, o vício aqui na psicanálise e tal, o luto. Outro personagem que é muito interessante também é o Nate, né, que é interpretado pelo Jacob Elord, que também protagonizou o filme Saltburn, que eu postei no canal esses dias. Ele também é um rapaz que é o popular da escola, forte, atlético, bonito, tem um pai que tem umas certas perversidades, né? Tem uma vida assim meio que dúbia em relação ao sexo. Ele é um cara extremamente abusivo, tóxico, machista, mas que tem ali uma questão muito forte com a masculinidade. Que a masculinidade aqui envolvendo também essa noção de machismo, o falo, a própria sexualidade do homem, né? O homem heterossexual, ele é muito reprimido, entre aspas, né? Eu estou usando essa palavra reprimido aqui com uma certa licença poética, né? No sentido que ele é muito travado, né? Então, assim, não entra tanto em contato com outras coisas. Ele é um rapaz que ele não fala nada para ninguém dos problemas dele, né? Adota sempre uma postura aqui daquele que tem o falo, né? Quando você estuda Freud, você percebe, né, que do ponto de vista do inconsciente, o mundo aqui para um garotinho é dotado dos seres que têm o falo e aqueles que não têm o falo. Aqueles que têm o pênis e aqueles que não têm o pênis. É uma lógica de presença e ausência. Então o homem muitas das vezes se coloca numa posição como aquele que tem o falo, sendo que ele não tem. Então assim, esse personagem é, na minha opinião, o mais problemático da série. Assim, o que tem questões seríssimas psíquicas e psicológicas e emocionais por conta desse lugar, né? De parecer homem, de ser o machão, de ser o viril, de ser, entre aspas, o macho alfa, de mostrar, por exemplo, que não tem tristeza, que não tem fraqueza, que não tem insegurança, que não tem medo, né? Inclusive, ele chega a ter ali uma espécie de uma relação barra afeto, barra tesão por uma personagem da série que é transexual, que também, né,
mexe com ele, né? Porque muitos heterossexuais tomam mulheres transexuais não como mulheres, mas como, entre aspas, homens vestidos de mulheres, né? É uma compreensão completamente errada, né? De identidade sexual, de identidade de gênero, enfim. Muitos homens têm essa compreensão, poxa, tô me sentindo atraído por uma mulher trans, será que eu sou gay? Então, assim, é algo que também tá na série, né? A série problematiza essa relação do Nate, por exemplo, com ele mesmo, a relação dele com seu pai, que não é das melhores. O pai dele também é um cara abusivo, e ele também é um cara abusivo no seu relacionamento com a Mary. Se eu não me engano, não sei se o nome dela é Mary, mas ele tem um relacionamento abusivo com a namorada dele. Extremamente abusivo e extremamente tóxico com a namorada dele. Percebe que dentro do núcleo familiar dele, a família dele é desgraçada, assim, toda disfuncional, né? E ele tem todas essas questões em relação à sua masculinidade, à sua sexualidade. Não se sabe ao certo se ele é um heterossexual ou se ele é um bissexual aqui que está às voltas, por exemplo, com o medo de ter um desejo por pessoas do mesmo sexo, ou se ele está em conflito pelo fato de, né, ter ali um afeto, uma tensão ali com a Rue, né, quando ele descobre que a Rue, por exemplo, transou com o pai dele, né? Então, por exemplo, essa série, como eu disse anteriormente, é extremamente pesada, né? Então, o Nate é um personagem riquíssimo para a gente pensar, né? Toda essa questão da masculinidade, do falo, da sexualidade. O homem heterossexual que tem medo, muitas das vezes, de entrar em contato com os seus próprios desejos, com as suas próprias fantasias, né? Essa noção muito cultural, machista e também que sofre uma influência ali da igreja, de achar, por exemplo, que se um homem heterossexual sente um desejo, ou tem uma fantasia, por exemplo, por uma pessoa do mesmo sexo, ele não é hétero, né? Então, essa noção aqui de 100% hétero, de 100% gay, isso do ponto de vista da psicanálise não existe. Então, assim, há uma bissexualidade aqui em Freud constituinte, né, por conta do Édipo, por conta da pulsão. Todos nós neuróticos heterossexuais, entre aspas, possuímos fantasias homossexuais, né? Na escolha de objeto heterossexual, nessa escolha de objeto, essa palavra escolha é inconsciente, não é uma escolha consciente. O garotinho, por exemplo, faz uma escolha narcísica, né? Ele preserva o pênis e toma como objeto a mãe. Só que a homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade são escolhas de objeto que o sujeito, entre aspas, realiza inconscientemente. Então ninguém escolhe ser gay. Então é algo que a psicanálise bate nessa tecla e que muita gente, por exemplo, torce o nariz quando lê, né? Olha, não, eu não sou bissexual. Freud não está dizendo que todos nós somos bissexuais 100%. O que ele está dizendo é que ninguém é heterossexual 100%. Que possuímos fantasias aqui homossexuais que são recalcadas, alguns indivíduos têm fantasias homossexuais que são negadas, alguns indivíduos têm fantasias homossexuais que podem ser sublimadas. Então essa série aqui, o Nate é um personagem que faz você questionar isso. Nossa, será que ele tem uma fantasia homossexual? Será que ele tem dentro de si alguma questão em relação à homossexualidade? O próprio pai do Nate é um homossexual, mostra a história dele, né? Ele tinha um romance com um homem e ele acabou. Enfim, se vocês assistirem a série, eu gostaria que vocês assistissem, vocês vão entender muito bem como que esse núcleo familiar e a história do pai do Nate, de certa forma, tá ali muito assim com a história dele também, né? Essa coisa de se mostrar homem, agressivo, de ter raiva, de ser abusivo. Ele e o pai, esses dois personagens, são muito interessantes da gente pensar, né? Outra personagem que é interessantíssima também em Euforia, para a gente pensar junto, é a Mary. Eu acho que é a Mary, se não me engano, que ela é uma moça loira e ela é extremamente objetificada. Assim, tem episódios aqui, muitas das vezes, de depressão, ela também sofre um abuso sexual, né? Então, assim, cara, é uma série muito, muito, muito pesada. Fala de relacionamento abusivo, como eu acabei de comentar com vocês. Fala de gordofobia, fala de bullying também, fala de desejo, fala de sexo e principalmente de sofrimento psíquico. É uma série onde todos os personagens carregam um sofrimento psíquico absurdo, absurdo. Esses três, na minha opinião, são os protagonistas da série, que é a Rue,
que é o Nate, e a Rose também, né? Que é a personagem que eu acabei de comentar com vocês, que é transexual, que também tem várias questões, né? A série também aborda a transexualidade de uma forma diferente das outras séries. Não fica martelando o tempo todo que a Rue é só uma transexual. É uma personagem que tem várias e várias e várias e várias camadas, né? Inclusive, ela é uma mulher hétero, é uma mulher trans bissexual, porque ela tem relações com a Rue e ela também tem relações com homens. Então, é uma série que vai colocar o espectador muitas das vezes numa posição de pensar, nossa, esse personagem aqui é o quê, né? Olha só, o movimento que a gente tem, né, de herança da psicologia, de tentar definir, né, determinados personagens, de dizer o que tal personagem é. Então, essa é a minha dica da série. Eu acredito que durante esse ano eu vou tentar fazer alguma live comentando sobre essa série, porque tem vários personagens com inúmeros temas que podemos discutir, né? Como eu acabei de comentar com vocês: relacionamento abusivo, objetificação feminina, abuso sexual, vício, depressão, angústia, luto, masculinidade, abuso sexual tem nessa série também, né? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem atentos aos próximos trabalhos, né? Eu pretendo trabalhar 3 séries esse ano, né? The Act, que eu postei aqui no canal também, The Bear e Euforia. Euforia eu gostaria de focar muito mais nessa parte da adolescência, né? Do sofrimento psíquico, o que eu comentei com vocês hoje nesse vídeo.